Olá, boa tarde para você que nos acompanha. A TV Allis transmite a partir de agora ao vivo a sessão ordinária desta terça-feira, dia 26 de março. A expectativa para a sessão desta tarde é que os parlamentares discutam e debatam projetos de recuperação das vítimas e recuperação financeira dos municípios atingidos pelas chuvas no sul do estado. Vamos acompanhar os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicita a todos se coloquem em posição de respeito. Mateus 27, 46. E perto da 9ª hora, Jesus exclamou, dizendo em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Muito obrigado, deputado Danilo Baense. Eu quero, nesse momento, pedir aqui, e agora eu vou nominá-los, 1 minuto de silêncio em prol das vítimas do município de Apiacá. Clara Moutinho, 92 anos, José Ricardo de Oliveira Queiroz, 67 anos. E do município de Mimoso do Sul, Adaí, Denise, Flávia, Gilda, Lorena, Luzia, Rosa, Heloísa, Antônio, Davi, Nelson, Rodrigo, Sérgio, Esther, João Carlos, Regina e Denise. E Leonardo Fernandes, de 5 anos, que está aguardando ali o exame de DNA. Pedindo 1 minuto de silêncio pelas vítimas que foram alcançadas pelas fortes chuvas. Quero destacar que desde o primeiro momento que eu cheguei ao município de Mimoso do Sul e o governador, lá estava o deputado Bruno Rezende, de prontidão, trabalhando, ajudando lá de forma voluntária, que eu tenho certeza que não foi diferente com outros parlamentares. Está aqui o Calegari, está o Alan Ferreira e outros deputados, mas eu estou falando das cidades mais atingidas. Então, assim, é importante registrar. Eu precisei nominar essas pessoas porque, de fato, o clima é de guerra. Eu nunca imaginei que nós pudéssemos assistir o que estamos vendo nessas cidades. Apiacá, totalmente destruída, mas em menor proporção pelo tamanho de Mimoso, mas Mimoso é uma situação, assim, caótica. Quem viu ela cheia d'água, como nós vimos, Bruno, naquele dia, e quem vê ela hoje com a água já no curso do leito natural, a lama, a destruição, as famílias, é uma coisa assim que não tem como narrar aqui. Então, o objetivo nosso é prestar solidariedade aos prefeitos e às famílias enlutadas que perderam seus entes queridos nessa tarde de hoje. Então, façamos aqui 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Nós vamos suspender a sessão. O governo está encaminhando para a Assembleia e finalizou a confecção do mesmo agora. E nós vamos suspender a sessão para recepcionar esse projeto. Esse projeto é vital para os prefeitos enfrentarem e começarem o processo de reconstrução das suas cidades. Esse fundo da Defesa Civil foi ampliado com uma doação que nós da Assembleia fizemos de 17 milhões. O estrago naturalmente vai consumir esse recurso e o recurso que lá tem aportado. E nós vamos desburocratizá-lo, fazendo com que ele seja saindo do convênio convencional, que é muito burocrático, e indo para o fundo, como o modelo do Fundo Cidades, que é transferência voluntária direto na conta da prefeitura. E como o governo já decretou situação de emergência e nós possivelmente
receberemos aqui a mensagem do governo de calamidade para as cidades de Mimoso e de Apiacá. Então eles vão ter uma condição muito rápida para dar uma resposta necessária aos seus munícipes, enfrentando melhor os problemas. A outra coisa é o projeto que nós, todos os deputados, estamos assinando, protocolado, que cria no âmbito do Estado do Espírito Santo o programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais na forma que especifica. Porque uma coisa é você atender naquele primeiro momento, Lucas, e outra coisa é você continuar o atendimento, porque o problema não termina quando é feita a limpeza da rua e quando a energia retoma a sua normalidade e a telefonia volta a funcionar. Não. Nós temos o efeito psicológico das pessoas que lutaram, Meneghelli, a vida inteira para construir, adquirir uma geladeira nova. E ele perdeu. Um carro, e ele perdeu. Os seus documentos ele perdeu. Perdeu a sua dignidade. Porque ele sonhou em ter uma casa, uma família, e perdeu até um membro da sua família. Então, o acompanhamento psicológico é de fundamental importância. Agradecer aos colegas deputados que hoje estiveram conosco, nós estivemos juntos, aliás, eu, a deputada Janete, o deputado Chambinho e o deputado delegado Danilo Baense, lá participando naquele momento com a liderança do coronel Cerqueira, comandante-geral dos bombeiros, para, no comitê de crise lá, organizar a recepção das doações, a ação para poder organizar melhor a cidade enfrentando tudo isso que ela passa. Então, nesse momento, eu estou suspendendo a sessão antes. Deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, obrigado pela parte. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, nosso objetivo da fala agora é parabenizar a Vossa Excelência pela criação no âmbito do Estado do Espírito Santo, do programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais, na forma em que o projeto se especifica, e possibilitando que todos nós deputados pudéssemos assinar, juntamente com Vossa Excelência, esse projeto que é revolucionário e histórico. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Nesse momento, nós estamos suspendendo a sessão. É claro, se algum colega deputado quiser fazer algum registro, está suspensa a sessão para que nós possamos receber do governo a matéria que visa desburocratizar o Fundo da Defesa Civil para que nós possamos garantir maior velocidade na atuação. O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, suspendeu a sessão ordinária desta terça-feira, enquanto aguarda a chegada do projeto do governo do estado que visa desburocratizar o acesso dos municípios atingidos pelas chuvas ao Fundo Estadual de Defesa Civil. O presidente da Casa argumenta que as cidades atualmente não têm sequer capacidade de preparar um projeto para que tenham acesso a esse fundo. A proposta visa facilitar o acesso a esses recursos através de transferência direta, como funciona atualmente o Fundo Cidades. Essa é uma das medidas que a Assembleia está tomando para contribuir com a situação dos municípios do sul do estado que foram fortemente atingidos pelas chuvas no último fim de semana. Além disso, a Casa promove também uma campanha de doação em parceria com outros poderes como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado. A campanha visa arrecadar itens essenciais como alimentos não perecíveis, água mineral, cobertores, kits de higiene e kits de limpeza, produtos de limpeza. As doações podem ser entregues aqui na Assembleia Legislativa das 7 da manhã às 7 da noite, inclusive no feriado. O presidente Marcelo Santos anunciou ainda agora há pouco também a apresentação de um projeto de lei assinado por todos os parlamentares que visa a criação de um programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais. Então, a sessão ordinária está suspensa para o recebimento dessas propostas.
Uma outra medida de apoio às vítimas que foi anunciada pelo governador Renato Casagrande é o pagamento do cartão Reconstrução. Esse projeto foi aprovado em dezembro aqui na Assembleia Legislativa pelos parlamentares e visa auxiliar financeiramente as famílias atingidas por desastres naturais. O auxílio financeiro é temporário e é pago em uma parcela única no valor de R$3.000. Os favorecidos são famílias de baixa renda que atendam aos seguintes critérios, né? As famílias precisam estar inscritas no CadÚnico e na época do desastre natural, elas devem apresentar renda mensal inferior ou igual a 3 salários mínimos. Também devem estar residindo em um imóvel que foi diretamente impactado pelas chuvas. O cartão Reconstrução foi aprovado, como eu disse, em dezembro de 2023 e a medida é válida entre os meses de janeiro e março. Além do cartão Reconstrução, os parlamentares aguardam agora, neste intervalo da sessão ordinária, projeto de lei do governo do estado que visa desburocratizar o acesso ao Fundo da Defesa Civil, Fundo Estadual da Defesa Civil. A medida visa agilizar a recuperação dos municípios através de uma transferência direta do fundo para as cidades, para a reconstrução dessas cidades. De acordo com o deputado Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, os municípios atualmente não têm sequer capacidade de preparar um projeto para ter acesso ao fundo. A ideia é que esse acesso seja facilitado. Os parlamentares apresentam ainda uma proposta assinada por todos os deputados que visa criar um programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais. Então, por este motivo, a sessão ordinária está suspensa para que o projeto do governo possa chegar à Assembleia e iniciar a sua tramitação. A expectativa é que ele chegue e possa ser apreciado ainda na tarde desta terça-feira.
A situação dos municípios atingidos pelas chuvas no sul do estado é o principal assunto discutido e debatido pelos parlamentares desde a tarde desta segunda-feira. Neste momento, os parlamentares aguardam a chegada do projeto de lei do governo do estado que visa desburocratizar o acesso ao Fundo da Defesa Civil. Ao todo, já são contabilizadas 20 mortes, sendo 18 no município de Mimoso do Sul e 2 mortes em Apiacá. O presidente da casa, no início da sessão ordinária, pediu 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas atingidas que perderam suas vidas em razão das fortes chuvas no sul do estado. Além do projeto de lei que visa desburocratizar o acesso ao Fundo da Defesa Civil, os parlamentares vão apresentar também uma proposta assinada por todos os deputados que visa a criação de um programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais. Medidas que visam a recuperação dessas vítimas, medidas que visam a recuperação financeira desses municípios que agora precisam se reconstruir. Em Mimoso do Sul, o cenário é de guerra, de devastação total e agora o município precisa se reerguer e a Assembleia Legislativa tem sido um apoio fundamental para que isso possa se concretizar. Lembrando que a Assembleia também organiza uma campanha de doação junto a demais poderes do Estado do Espírito Santo para arrecadar alimentos não perecíveis, para arrecadar água mineral, cobertores, kits de higiene, kits de limpeza pessoal. E as doações podem ser feitas aqui na Assembleia Legislativa das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, um horário estendido para que possa atender toda a população que deseja participar desse momento de solidariedade. Inclusive, no feriado, as doações vão estar sendo recebidas aqui na Assembleia. Os parlamentares realizam ainda reuniões com o setor produtivo, com a indústria, para que juntos possam construir propostas que ajudem a recuperação desses municípios atingidos, não só Mimoso do Sul, como Apiacá, Vargem Alta. Os municípios do sul do estado foram muito atingidos pelas chuvas. Agora a nossa repórter Patrícia Bravin vai conversar com o deputado Dr. Bruno Rezende, que é da região sul do estado e vai falar um pouco sobre a situação por lá. É com você, Pati. Nós estamos aqui no plenário de Seu Cardoso. A sessão está suspensa porque o plenário está aguardando o projeto de lei que deve ser votado hoje para facilitar o acesso dos municípios, dos prefeitos ao Fundo da Defesa Civil. Qual a importância, deputado, o senhor que é de Mimoso, esteve lá e presenciou a situação agora para que os prefeitos tenham acesso a esse fundo? Esse fundo vai ser fundamental para que os prefeitos consigam respirar e pensar uma forma de reconstruir a cidade. Mas é importante frisar que ele não vai salvar as cidades. Nós vamos precisar de muito trabalho para recuperar tudo que aconteceu. Eu estou com o coração absolutamente machucado, Patrícia, porque cresci em Mimoso do Sul, a cidade que foi mais afetada pelas chuvas. Muitas pessoas que eu conheço, que eram do meu convívio, morreram nessa enchente, nessa tragédia. E essas perdas, não tem dinheiro no mundo que vai recuperar. Nós vamos pensar nessas famílias agora na forma de acolhimento e da vontade nelas de continuar vivendo em Mimoso, vivendo em Apiacá e reconstruir a própria vida. Então nós temos que pensar em várias formas de reconstrução, a pessoal e a material. E algumas já não vão ser possíveis mais porque as vidas foram perdidas. Mas o fundo é fundamental e outras ações vão ser fundamentais. Mas aqui eu queria deixar claro que é muito importante e está na mão de cada um de vocês que assistem a essa conversa agora, que é a solidariedade. Dedique-se a ajudar alguém que perdeu
tudo com as chuvas. Em qualquer uma das cidades, Apiacá, Bom Jesus, nós tivemos também enchente em Alegre, Jerônimo Monteiro, tivemos enchente menor monta em Iguaçuí, Cachoeiro menor monta também, Vargem Alta. Vargem Alta destruiu uma escola de 700 alunos. Então, foram muitas cidades comprometidas, mas Mimoso, em especial, foi completamente destruída. E eu tenho absoluta convicção, com muito amor no coração, determinação e vontade de fazer, nós vamos reconstruir Mimoso do Sul. Essa é a maior catástrofe climática, né, que se tem notícias nessa região de Mimoso, né? Essa é uma pergunta importante, Patrícia, porque o ano passado nós falamos a mesma coisa. O ano passado nós dissemos, olha, foi a maior enchente da história. Esse ano foi a maior enchente da história. Nós não podemos esperar pela maior enchente da história o ano que vem, e no outro ano e no outro ano. Então, tão importante quanto a reconstrução é como ela será feita e onde. Nós precisamos ter políticas implementadas que garantam a redução do impacto de uma nova enchente, né, e prevenir que essa enchente chegue à catástrofe da monta que chegou dessa vez. Então esse é um outro ponto muito importante que nós precisamos ter na mesa. A cidade é cortada por um rio, a gente tem 3 grandes rios no Espírito Santo, né? E dá para ter uma explicação assim, científica, meteorológica do que aconteceu? Choveu 230 milímetros em poucas horas. O rio Muqui do Sul não tolerou essa vazão e transbordou, foi o que aconteceu. Mas Bom Jesus choveu mais de 300 milímetros, Apiacá mais de 200 milímetros. Então a região toda recebeu uma chuva que não era imaginada e que não é tolerada pelo porte do rio Muqui do Sul, né, que deságua no rio Itabapuana. Então nós tivemos esse transbordo. Nós precisamos, na minha avaliação, e eu já falei isso inúmeras e incansáveis vezes, tanto que tenho a frente de prevenção de enchentes, eu sou o presidente da frente aqui nessa Casa de Leis, que abri na primeira semana de trabalho praticamente, para discutir exatamente isso. Nós precisamos de um estudo técnico, contratar um estudo técnico, especialistas em tragédias climáticas, para que nós possamos formular juntos uma política pública que vá ser implementada na região para evitar essa catástrofe nos próximos anos e para as próximas gerações de mimosenses e capixabas. A imprensa vinha divulgando, né, os alertas para a região, né, de chuvas intensas, mas não é suficiente, né? Tem que ter outras formas de alarmes. Eu acho que se tivesse alarmes, por exemplo, as pessoas poderiam ter saído de casa e evitado 20 mortes? Possivelmente algumas delas. Lembrando que aproximadamente 20 mortes estão anunciadas, mas ainda restam muitos desaparecidos. Então esse número ele tende a aumentar, apesar da nossa forte torcida para que ele pare onde está. Deputado, e em relação às doenças, o senhor é médico, que podem surgir, né, as doenças pós-enchente, outro problema que o parlamento e as autoridades públicas também vão ter que tratar, né? Exatamente, esse é um ponto muito importante. Ainda ontem eu estava em Mimoso para cuidar justamente das equipes de saúde. Nós temos que pensar naquelas pessoas que se machucaram agora, que estão feridas, é verdade, mas nas próximas semanas vão vir as doenças infectos parasitárias, que certamente têm o potencial de ampliar muito a demanda de saúde. E nós vamos ter que, com planejamento, conseguir acolher a essa demanda, tanto nas portas de urgência em Mimoso, no caso, o Hospital Apóstolo Pedro e os hospitais referenciados da região, Santa Casa de Cachoeiro, Hospital Evangelho de Cachoeiro, Hospital Infantil e demais hospitais da rede, mas também na rede ambulatorial, que foi completamente destruída, Patrícia. Então também eu faço aqui um chamamento para todos vocês que nos assistem e fazem parte do nosso grande time da saúde, seja você fisioterapeuta, enfermeiro, médico, entre em contato com a Prefeitura de Mimoso, faça o seu cadastramento junto à Prefeitura, porque a sua mão de obra de doação pode ser muito importante e vai salvar vidas. Deputado, o senhor falou de unidades que foram destruídas, né? Acaba que a Santa Casa de Cachoeiro também deve ficar sobrecarregada, também teve parte do município que sofreu com enchente. Existe a possibilidade, foi aventada a possibilidade de montar um hospital de campanha? Foi aventada sim, e isso está em estudo nesse momento.
Ontem a decisão foi limpar as principais unidades de saúde da sede do município e também é prioridade hoje conseguir alcançar os distritos que estão ilhados, como Conceição do Muqui, Santo Antônio e São Pedro. São 3 distritos que ainda têm um acesso muito dificultado e que unidos, somados, chegam a quase 10 mil mimosenses ilhados, e que tem a necessidade de ter médico, equipe médica, porque lá nós temos gestantes, nós temos pacientes com câncer, nós já resgatamos os pacientes que fazem terapia renal substitutiva, a hemodiálise, já foram resgatados e já estão fazendo as hemodiálises, mas ainda pode haver urgências e emergências nessas regiões que precisam de atividade médica. Hoje, os helicópteros da Defesa Civil estão fazendo esse tráfego, mas a gente precisa restabelecer o acesso a essas comunidades para poder dar acesso na plenitude. Deputado, o senhor falou agora há pouco, chamando os profissionais de saúde para participarem voluntariamente, para doarem os serviços. O povo capixaba já correspondeu em vários outros momentos de enchente com doações, mas a gente vê que às vezes precisa reconstruir uma casa, mutirão, limpeza. O município também receberia, no caso, mão de obra das pessoas? Com toda certeza, sempre de maneira organizada. O povo capixaba está de parabéns. O que alimenta a gente nesse momento de sofrimento, eu falo porque os meus parentes perderam tudo também, a minha família, os meus amigos, as pessoas perderam tudo que eu conheço, A gente precisa... O que alimenta a gente nesse momento de dor é a solidariedade das pessoas. E Mimoso está com fila quilométrica para poder entrar, com pessoas levando alimentação, levando doações. E não vai ser necessário apenas agora, vai ser necessário nas próximas semanas, talvez nos próximos meses. Não se reconstrói uma cidade do dia para a noite, tá certo? Mas nós estamos organizando esse fluxo de entrada e saída de Mimoso, até para poder dar também alguma sensação de conforto para quem está saindo de sua casa e vindo até esse cenário de guerra que está Mimoso do Sul hoje. Deputado, muito obrigado. A gente se solidariza com a sua dor, como mimosense. Eu também sou do sul do estado, sou de Cachoeira de Itapemirim, também tenho acompanhado. E eu devolvo a palavra agora a Gabi Mione, que está narrando a sessão aqui. Muito obrigada, deputado. Obrigada, Pati, pelas informações. Obrigada ao deputado Dr. Bruno Rezende, que falou aqui com a TV Assembleia sobre a situação dos municípios do sul do estado. Dr. Bruno Rezende, que é natural de Mimoso do Sul, e falou que teve pessoas próximas, conhecidas, que perderam a vida, familiares que perderam tudo na enchente. O deputado falou sobre a importância de iniciativas como as que vão ser votadas na tarde desta terça-feira para a reconstrução dos municípios, das cidades, mas também de apoio às vítimas. O parlamentar frisou a necessidade de ações voluntárias, de voluntariado, de doações que vêm sendo já realizadas por todo o estado do Espírito Santo para apoiar as vítimas. Aqui na Assembleia há uma campanha de doação em curso que visa arrecadar alimentos não perecíveis, alimentos, kits de higiene, kits de limpeza para doação a essas vítimas, para a recuperação dessas cidades do sul do estado que foram muito atingidas pelas chuvas neste fim de semana. O parlamentar falou ainda sobre a recuperação dessas pessoas após as enchentes, após a tragédia, a recuperação da saúde dessas pessoas. Dr. Bruno Rezende é médico, falou da importância do trabalho. As águas podem promover muitas doenças na população. Dr. Bruno Rezende frisou a necessidade desses profissionais, frisou a necessidade de apoio a essas vítimas. O parlamentar falou ainda sobre a necessidade de prevenção para que desastres naturais possam ser, para que as consequências dos desastres naturais possam ser mitigadas de forma mais rápida e também que possa haver uma prevenção para que essas consequências sejam menores, que o impacto dessas consequências nos municípios seja cada vez menor. A Assembleia possui uma frente parlamentar para análise e proposições para as mudanças climáticas. Essa frente parlamentar visa discutir justamente o impacto das mudanças climáticas, como eles podem ser diminuídos e como as ações institucionais podem contribuir e as ações também do cidadão. A repórter Patrícia Bravin
está no plenário de Dirceu Cardoso, conversando com os parlamentares sobre a situação, sobre a expectativa das ações que a Assembleia vem tomando para contribuir para a recuperação financeira dos municípios, para contribuir com a recuperação das vítimas atingidas pelas chuvas no sul do estado. A expectativa é que hoje possam votar a desburocratização de acesso ao Fundo Estadual da Defesa Civil, possam também votar a criação de um programa de apoio psicológico às vítimas de desastres naturais, um projeto apresentado pelos parlamentares, assinado por todos os 30 deputados dessa atual legislatura aqui na Assembleia. Lembrando que o Espírito Santo vem passando por situações como essa há muitos anos. Em 2013, muitos municípios foram atingidos, muitas mortes também ocorreram naquela época. E atualmente essa tragédia vem sendo considerada uma das maiores da história do sul do estado, uma tragédia que já tem 20 mortes confirmadas. A repórter Patrícia Bravin conversa agora com o deputado Thiago Hoffmann. Vamos acompanhar a entrevista. Com você, Paty. Então, Gabi, agora a gente conversa com o vice-líder do governo, o deputado Thiago Hoffmann. Deputado, esse projeto está vindo, né? A sessão está suspensa por isso, os deputados estão agora aguardando o projeto. Em que ele vai contribuir para essa recuperação dos municípios atingidos pelas chuvas? Olha, o Espírito Santo tem um fundo da Defesa Civil, que é exatamente um recurso destinado tanto pela Defesa Civil Nacional quanto pelo Caixa do Governo do Estado para esse primeiro socorro das vítimas desse tipo de desastre que aconteceu ali em Mimoso, em Epiacá, em Bom Jesus, São José do Calçado, aquela região ali. O que consiste esse recurso? Para que é esse recurso? Para que os municípios possam comprar água, colchões, cestas básicas, para que eles possam comprar máquinas para limpar a cidade, para reconstruir pontes, para poder reconstruir estradas. Então, esse recurso vai dentro do Fundo da Defesa Civil. Só que hoje, a forma de utilizar esse recurso é muito burocrática. E o governador Renato Casagrande, sensível a isso, os prefeitos constantemente reclamam com o governador, né, com o governo como um todo, a respeito dessa burocracia para o uso do recurso do fundo. E o governador, com a sua sensibilidade peculiar, mandou para cá projeto, está mandando agora, nós estamos aguardando chegar aqui um projeto que desburocratiza o fundo. Então ele vai facilitar para que os prefeitos, que hoje têm que mandar projetos, diversos documentos, para que eles possam, de forma mais simples e desburocratizada, fazer esse recurso chegar na ponta, chegar em quem de fato está precisando, que são as famílias que estão sendo, que sofreram com esse desastre natural. Então, por esse motivo, por essa razão, que a sessão está suspensa aqui, o Poder Legislativo aqui, sob direção do nosso presidente Marcelo Santos, nós também sensíveis aqui, suspendemos a sessão, não temos pressa, vamos ficar aqui o tempo necessário para que o projeto do governo do Estado chegue na casa, para que a gente possa votar o mais rápido possível esse projeto, para que esse recurso chegue rapidamente às pessoas e, consequentemente, para que a gente possa salvar vidas e reconstruir as cidades que foram destruídas. Outra força-tarefa que os deputados estão fazendo nesse momento é um projeto que trata da recuperação psicológica das pessoas, né? Já que essa perda ela não é só material. Exatamente, né? Um projeto pensado aí pelo nosso presidente Marcelo Santos, mas assinado por todos os deputados, porque esse desastre também traz a perda de muitas vidas e muitos, aqueles que ficam às vezes muito abalados psicologicamente, temos casos de depressão. Então, esse projeto visa institucionalizar um programa para que o Estado, via em especial o Poder Executivo, possa prestar assistência psicológica a essas pessoas que já tiveram suas vidas materiais destruídas e não podem também ter sua vida pessoal destruída. Então esse projeto é muito importante, parabenizar a iniciativa do presidente Marcelo Santos, todos nós assinamos e, se Deus quiser, também no dia de hoje, se não for hoje, amanhã no máximo, votaremos também esse projeto para que a gente possa dar uma resposta o mais rápido possível. A Assembleia Legislativa está de braços dados com o povo daquela região para que a gente possa dar uma resposta rápida e que nós possamos recuperar o mais rapidamente possível as pessoas, seu psicológico e os bens materiais também.
E falando em recuperação, né, deputado, as pessoas vão precisar de voltar para o trabalho, mas muitas empresas foram destruídas e perderam maquinários, perderam tudo. Tem uma outra frente que também discute isso, que é incentivo ao retorno, né, à recuperação do setor produtivo. Isso, tem todo um aparato também econômico disponibilizado pelo Poder Executivo com o apoio da Assembleia para todos lá, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, né? As pessoas atingidas, comprovadamente atingidas pela Defesa Civil, vão receber o cartão reconstrução, que esta casa aprovou a lei, que o Poder Executivo executa, com um valor de R$3.000 para que possa comprar seus itens básicos e recomeçar a sua vida, um fogão, uma geladeira, um colchão, uma televisão. E também nós estamos lá, via Bandes e via Banestes, oferecendo crédito com juros muito abaixo do mercado, metade da taxa Selic, e também com documentação facilitada, desburocratizada, para aquela pessoa jurídica, o comerciante, a comerciante que teve a sua loja, às vezes, com seu estoque totalmente destruído. Então, tem uma linha de crédito do nosso crédito até R$21.000, que vai ser operacionalizado pela Aderes e pelo Banestes, e acima de R$21.000 vai ser operacionalizado pelo Bandes, para que a gente possa ajudar também a reconstruir a economia dessas cidades. Inclusive para quem precisar de importar maquinário, né, de que precisa para a sua atividade. E isso também, a Secretaria da Fazenda vai fazer uma série de redução de tributos, né, de CMS, desburocratização, para que a gente possa também facilitar a compra de máquinas e equipamentos que vão fazer com que a gente, o mais rápido possível, recupere também a economia, porque depois de recuperarmos a infraestrutura da cidade, vem a preocupação com o desemprego. E aí as pessoas daqui a pouco vão precisar de uma assistência social. Então é melhor que a gente atue agora, preventivamente, para que a gente possa recuperar o mais rápido possível também a economia. Importante destacar que não são todos os empresários do sul do estado, só aqueles que comprovadamente perderam suas atividades, né? Exatamente, aquelas empresas que tiveram suas atividades afetadas pelas enchentes, nos municípios que decretaram calamidade, né? Precisam de um laudo lá da Defesa Civil, e com esse laudo vão acessar esse crédito facilitado também. Deputado, muito obrigada pela sua participação, e eu volto aí com a Gabi Mignoni. Obrigada, Pati. Obrigada, deputado Thiago Hoffmann, pela entrevista aqui na TV Alice. O deputado Thiago Hoffmann, que é vice-líder do governo na casa, falou sobre a expectativa de votarem ainda na tarde desta terça-feira projeto que visa desburocratizar o acesso ao Fundo da Defesa Civil Estadual, e também projeto que cria o programa de apoio psicológico às vítimas. O deputado Thiago Hoffmann, na posição de vice-líder, destacou ainda as medidas econômicas de apoio aos atingidos pelas chuvas na região sul do estado. Algumas dessas medidas incluem a isenção de ICMS de máquinas e equipamentos para as empresas que comprovadamente tiveram suas atividades interrompidas pela situação das chuvas no sul do estado. Há também autorização para manutenção de crédito tributário de mercadorias perdidas ou deterioradas. Também prorrogação por 120 dias do prazo de impugnação e recursos contra autos de infração. Várias medidas econômicas tomadas pelo governo do estado para apoiar a recuperação dessas empresas no sul do estado. O Banestes também anunciou um microcrédito com taxa fixa de 0,36% ao mês, ou seja, condições facilitadas de pagamento para que esses empresários, esses comerciantes possam recomeçar a sua atividade, recomeçar a sua vida a partir da tragédia que atingiu o sul do Espírito Santo, principalmente os municípios de Mimoso do Sul, de Apiacá, mas não só. Bom Jesus também foi atingido, Vargem Alta, Alegre, vários municípios do sul do estado sofrem com as consequências do volume de chuvas muito superior ao esperado, que caiu nessas cidades no final de semana passado. O Bandes também apresenta condições facilitadas para a recuperação econômica desses municípios. Em contratos vigentes, a suspensão de parcelas por 6 meses, um financiamento, uma linha emergencial de financiamento também com juros baixos, com valores acessíveis a esse empresário, esse pequeno comerciante que teve a sua atividade atingida
pela situação no sul do estado. Lembrando também, falando mais uma vez sobre a importância das ações de solidariedade neste momento. Muitos municípios organizam campanhas de doação, muitas instituições organizam campanhas de doação e a Assembleia Legislativa organiza uma campanha de doação também em parceria com outros poderes, como o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Campanha que visa arrecadar itens básicos para ajudar as vítimas, itens emergenciais, itens que essas vítimas precisam agora, como água mineral, como kits de higiene, kits de limpeza, alimentos não perecíveis, cobertores. São muitas vítimas, são aproximadamente 8.000 desalojados e desabrigados e 20 mortes confirmadas, além dos desaparecidos. As buscas continuam por pessoas que estão desaparecidas nos municípios do sul do estado. Lembrando que o estado do Espírito Santo vem sofrendo com enchentes e acumulado de chuvas há muitos anos. Em 2013, aproximadamente 55 cidades foram atingidas pelas chuvas, foram 60 mil desabrigados em 2013, aproximadamente 11 anos atrás. E naquela época foram 22 mortes confirmadas, espalhadas por quase todo o Espírito Santo. Nesta situação atual do sul do estado, já são 20 mortes em apenas 2 cidades. A situação é realmente muito grave e, por isso, a Assembleia Legislativa empenha tanto esforço para ajudar na recuperação desses municípios, para ajudar essas vítimas. A preocupação com a situação psicológica, com a saúde mental desses atingidos, também é importante e, por isso, os parlamentares, todos os 30 deputados, assinaram um projeto de lei, o projeto 159 de 2024, que cria aí um programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais, um programa que tem como executor o Poder Executivo e tem como finalidade minimizar aí os efeitos do estresse traumático que essas pessoas passam. Elas tiveram muitas perdas materiais, essas pessoas perdem muitas vezes entes queridos, as pessoas passam por situações que precisam de apoio psicológico e a ideia desse programa é prestar esse suporte às vítimas. De acordo com dados da Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil, o Espírito Santo registrou um aumento de 63% nas ocorrências de desastres ambientais provenientes das mudanças climáticas. Acumulados de chuvas são consequências das mudanças climáticas que não só o Brasil, mas todo o mundo vem sofrendo as consequências nos últimos anos. Entre 1991 e 2001, foram 309 casos de ocorrências de desastres ambientais provenientes de mudanças climáticas. E 839 registros aconteceram entre 2011 e 2021. Então, a gente vê um aumento muito grande nos últimos anos dos desastres ambientais. Lembrando que os parlamentares aguardam a chegada da proposta do governo do estado para a desburocratização do acesso ao fundo da Defesa Civil, e a informação é que o projeto acaba de chegar a casa. A expectativa é que a sessão seja retomada nos próximos minutos.
Pessoal, está no grupo de WhatsApp já as duas matérias, a matéria do governo e a matéria que cria o programa de apoio psicológico. São as duas matérias que nós vamos votar no dia de hoje. Demorou um pouquinho porque estava fazendo um pequeno ajuste na matéria enviada pelo governo. E nós vamos iniciar agora... O que foi? Vamos iniciar a sessão. Está aberta a sessão. Primeira fase do expediente, que é para simples despacho. Estou prorrogando a leitura, mesmo tendo suspendido, ela até às 15h30. Estou prorrogando. Ofício 28/2024, deputado Alan, justificado da ausência da secretaria. Ofício 7 e 12/60/2024 do presidente do Tribunal de Contas, ciente à Comissão de Finanças. Agora que vem o aditivo. Item número 2A. Mensagem 24 do governador do Estado encaminhando o projeto de lei complementar 0924, que altera a lei complementar 694, objetivando adequar o sistema estadual de proteção à defesa civil às mudanças legislativas ocorridas no âmbito nacional e adotar o Estado com os instrumentos necessários para redução dos riscos de desastres, bem como dar celeridade na assistência às vítimas, repasses de recursos financeiros. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões Justiça, Saúde e Finanças. 2B, projeto de lei 159/2024, de autoria desta presidência e de todos os parlamentares, que cria o programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais na forma que especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Saúde e de Finanças. Do item 3 ao item 7, projeto do Governo do Estado. Despacho para os itens 4, 5 e 7, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela Presidência. Do item 3 e 6, a Comissão de Justiça, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. Segunda fase do expediente sujeita à deliberação. Tem que primeiro votar essas duas urgências, depois as indicações. 7A. Requerimento de urgência 72, da autoria deste parlamentar e demais deputados que compõem este parlamento, ao projeto de lei 159, que cria no âmbito do Estado do Espírito Santo programa de apoio psicológico. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado. 7B, requerimento de urgência 73/2024, de nossa autoria, a urgência, ao projeto de lei complementar 9/24 do Governo do Estado, que desburocratiza o acesso ao Fundo da Defesa Civil. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 8 ao 19, indicações de senhores deputados. Colocarei para ser discutido, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Está suspensa a fase das comunicações, tendo em vista a importância dessas duas matérias na vida das pessoas. Passamos então. São só terminativos esses, se quiser botar para votar, é só ler isso aí. Vamos fazer aqui a votação do item, na fase da ordem do dia, do item 1 ao 12. São projetos terminativos, não havendo recurso, a Secretaria para a extração dos autógrafos. Do 13 ao 23, proposições em discussão especial, segunda sessão, não havendo oradores inscritos, a matéria segue para a terceira sessão. Então, terminado aqui o expediente. Presidente, quero apresentar recurso, por favor. Recurso? Obrigada. Pois não. Boa tarde, senhoras deputadas. A palavra é deputada Camila Valadão. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu quero apresentar recurso no ponto 8º, que é a criação do Dia Estadual do Patriota, projeto de autoria do deputado Lucas Polezi, previsto para o dia 8 de janeiro. Considero praticamente um escárnio, nada contra Dia do Patriota, mas estabelecer a data do dia 8 de janeiro, que foi a data em que nós tivemos um ataque aos poderes do nosso país, um ataque à democracia, com prejuízos milionários para os cofres públicos.
Então, considero a aprovação desse projeto um verdadeiro escárnio, né, registrando que nós defendemos a democracia, os poderes, as instituições. Então, colocar o dia de ataque às instituições, que foi o 8 de janeiro, como o dia do patriota, é um escárnio, não considero aquele ataque um patriotismo. Então, esse é o meu recurso. Okay. Deputada Camila, só para corroborar com o discurso de Vossa Excelência, para apresentar o recurso, tem que ter no sistema, no mínimo 6 parlamentares, no caso a senhora, e mais 5 parlamentares apoiando para que o recurso tenha a força de ser recebido pela mesa. Tá? Nesse caso, então, eu estou indeferindo por não ter o apoiamento de mais parlamentares. Só... Pela ordem, deputado Lucas Polese. Presidente, colocando meu ponto, ninguém concorda com os atos de depredação que aconteceram. Acho que ninguém nunca vai achar uma fala minha defendendo isso. Agora é muito importante e sério a gente não esquecer do que aconteceu lá também, de um processo sem individualização de pena, de gente presa sem qualquer tipo de comprovação, inclusive morador de rua foi levado preso, comerciante que passava no local, um processo sem qualquer individualização de pena, com o juiz sendo o acusador, sendo o promotor, fazendo parte de todo o processo, e um monte de gente prejudicada. Eu acho que cabe ao meu papel aqui como parlamentar, inclusive capixabas que foram presos lá e que tiveram a vida destroçada sem qualquer apontamento de conduta. Então, o sentido do meu projeto é em apoio a essas pessoas que estão sendo taxadas como se fossem criminosos, terroristas, antidemocráticos, quando na verdade são só cidadãos e que não praticaram conduta delituosa nenhuma, até que se prove o contrário. Ok, finalizada então a sessão. Presidente, pela ordem. Estou suspenso. Pela ordem. Não, porque o projeto só pode falar quem entra, a possibilidade de recurso foi negado e o autor. Então, nesse momento, estou encerrando a sessão, convocando uma extraordinária às 15h e 55 minutos. Está encerrada a sessão. As papeladas todas aqui. Pessoal, está reaberto o painel. Vamos colocar presença para votar. O painel está reaberto para registro dos votos, das presenças, por favor, hein? O deputado Dari Pagum já alertou. Deputada Camila Valadão, sua presença. Deputado Deninho Silva, sua presença. Deputado Bruno Rezende, sua presença. Deputado Fabrício Gandini, presença. Isso, deputado Bruno Rezende. E deputado Fabrício Gandini, as respectivas presenças. Obrigado. Está reaberta a sessão, havendo quórum, invocando a proteção de Deus. Declaro aberta essa sessão extraordinária e convido o delegado Danilo Baense para proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, eu solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Presidente. Obrigado. Só um minutinho, obrigado.
Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Não há expediente a ser lido. Eu ouço o deputado Deninho Silva para que nós possamos ingressar na ordem do dia. Eu queria falar com o Danilo Baense que eu me arrepiei. Eu ia falar para o senhor ler o Salmo 37, versículo 5. O senhor falou, leia o Salmo 37, aí eu... É Deus, né? Parabéns, Danilo Baense. Obrigado. Passamos então à fase da ordem do dia. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei complementar 924, oriundo da mensagem governamental, que visa reorganizar o sistema estadual de proteção e defesa civil. E, nesse caso, é desburocratização do acesso ao Fundo da Defesa Civil, nesse momento tão importante que os municípios precisam de uma velocidade do poder público para alcançar as pessoas que mais precisam. Convoco as comissões Justiça, Saúde e Finanças em caráter reunido e designo o deputado Thiago Hoffmann para presidir e relatar. Senhor presidente, projeto de lei número 9/2024, oriundo da mensagem governamental número 103/2024, que reorganiza o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, o CIEPDEC, e dá outras providências. O objetivo dessa normatização é adequar o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil às mudanças legislativas ocorridas no âmbito nacional e dotar o Estado com instrumentos necessários para repasse de recursos financeiros para as diversas ações da Defesa Civil, com aprimoramento dos processos e mecanismos para que o município receba de forma mais eficaz o apoio do Estado para o restabelecimento da normalidade em sua região. Projeto de suma importância. Esta casa, senhor presidente, mais uma vez fazendo história, dando rápida e pronta resposta à demanda das pessoas atingidas. Projeto que vai fazer o recurso que vai para a Defesa Civil hoje, vindo da Defesa Civil Nacional ou saindo dos próprios cofres do Estado, o deputado Dari Pagung, líder do governo, chegar muito mais rapidamente e de maneira muito mais eficaz ao cofre dos municípios, dando velocidade na recuperação dos municípios, mas principalmente na recuperação das vidas das pessoas. Então, senhor presidente, com muito orgulho que eu relato nas comissões reunidas, na Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa da matéria, nas comissões de Saúde, Infraestrutura e Finanças, que são as comissões de mérito, eu relato pela aprovação e coloco o relatório em discussão nas comissões reunidas. Deputado Bruno Rezende, para discutir a matéria. Senhor presidente, deputado Thiago Hoffmann, demais colegas, deputados e deputadas, acho de suma importância, parabenizo a casa por mais essa ação que visa a recuperação das nossas cidades. Eu que cresci, tenho a minha família na cidade de Mimoso do Sul, a cidade mais atingida pelas chuvas, deputado Danilo. Uma cidade que perdeu praticamente tudo, onde eu vi, deputado Thiago Hoffmann, desde as 3 horas da manhã, o sofrimento daquela população, que perdeu vidas. Até esse momento, aproximadamente 20 vidas contabilizadas nós perdemos. E infelizmente, deputada Janete, tenho certeza que esse número vai ser ampliado, porque ainda restam muitos desaparecidos. Essa é uma ação importante, deputado Marcelo Santos, nosso presidente, que esteve comigo, ao lado da população também de Mimoso do Sul no primeiro dia, junto ao governador Renato Casagrande, e juntos nós anunciamos vários pontos de enfrentamento a essa crise. Eu quero apenas novamente parabenizar os colegas, porque é difícil para mim, deputado Lucas Polese, chegar em casa depois de imerso na lama de Mimoso do Sul e me sentir constrangido por estar tomando banho, quando milhares de mimosenses sequer dignidade de tomar um banho tiveram. E em cima, deputado Marcelo Santos, de uma carroceria ontem, ouvi de 3 adolescentes que estavam dormindo em uma calçada, sem água, sem comida, há 2 dias. Então eu peço encarecidamente
que Mimoso não seja a terra de um deputado, que seja a terra de 30 deputados estaduais, e que todos os senhores e senhoras adotem Mimoso do Sul, adotem Apiacá, adotem Bom Jesus, adotem Vargem Alta, adotem Jerônimo Monteiro, adotem todas as cidades que sofreram com as enchentes. Que esse seja apenas o primeiro passo, mas que nós possamos dar outros passos na direção da recuperação. Nós temos um comércio destruído, deputada Raquel. Gente que não tem o que comer e dar ao seu filho. E pior, gente que ainda não sabe nem onde está o seu filho. Então, parabéns a essa casa. E eu estou com o coração partido, cortado, deputado Pagum. E Vossa Excelência, que também ama Mimoso e sei que ama, nós precisamos nos comover com esse fato e ir além, deputada Camila. O ano passado nós tivemos a maior enchente da história de Mimoso. Esse ano nós estamos tendo a maior enchente da história de Mimoso. Nós vamos ficar passivos e esperar o ano que vem a maior enchente da história de Mimoso? Nós temos que ter políticas públicas que visem a proteger essas vidas. E se uma casa alaga todo ano, eu não posso permitir que essa casa esteja daquela forma todos os anos. Nós precisamos nos incomodar com como nós estamos tratando a nossa cidade. E não é só fazer praça, é evitar que a praça seja alagada. Esse é o meu apelo, deputado Deninho. O meu apelo emocional de quem nasceu e cresceu naquelas ruas. E eu vejo não apenas a minha família, mas milhares e milhares de famílias, deputado Lucas, que perderam tudo. Obrigado a Vossa Excelência por ter sido solidário. E a muitos dos senhores e senhoras que contribuíram com Mimoso e com todas as cidades que perderam quase tudo. Eu voto pela aprovação desse projeto. E vamos em frente, colocar recurso, colocar política e nos mobilizar e nos incomodar. Porque apesar das nossas casas estarem ilesas, enquanto tiver um capixaba sem teto, nós temos que nos incomodar nessa casa de leis, porque nós não somos nada sem os capixabas que vozeram cada um de nós aqui nessa NARTE. Obrigado. Obrigado, deputado Bruno Rezende. Relato emocionante, Vossa Excelência nos representa. Todos esses deputados já adotaram Mimoso e aquela região. Nós estamos juntos com Vossa Excelência e com todos os moradores de todos os municípios atingidos que passam por esse momento tão difícil. Continua a discussão, deputado, só para a gente organizar, o deputado Calegari, depois a deputada Janete, depois o deputado Dari Pagung, e quem mais quiser se inscrever, por favor, fale aqui comigo, por gentileza. E depois, senhor presidente, só para também fazer duas ressalvas aqui. A primeira delas é que a Comissão de Infraestrutura não está nas comissões reunidas, então peço a correção. Depois o deputado Alexandre Chambim vai conduzir a Comissão de Infraestrutura. Então aqui eu estou relatando pela Justiça, Saúde e Finanças. E também, senhor presidente, depois da discussão, eu quero fazer uma emenda que chegou aqui ao projeto, para a gente fazer um ajuste a ele. Foi encaminhada uma emenda pelo governo, é uma emenda apenas formal, mas importante de ser feita. Então, nesse momento, para continuar a discussão da matéria, o deputado Wellington Calegari, que também é da nossa região sul. Bom, o que eu quero dizer, depois desse relato pungente do deputado Bruno Rezende, que realmente é um momento de dar as mãos, as instituições elas estão dando uma pronta resposta. Não há oposição, não há situação nessa hora, não há poder executivo, legislativo, judiciário, todos estão se unindo, não é? É claro que nessas horas temos que separar aquilo que é estrutural, que é um problema estrutural, e aquilo que não é. Mimoso é o município que mais sofreu, sem dúvida alguma, mas por conta da natureza. Realmente a quantidade de água que atingiu Mimoso, não há nada que poderia impedir, não há obra pública que poderia impedir aquilo. E aqui eu falo sem ter ligação política com nenhum dos lados, porque eu não tenho, nem com o prefeito, nem com o governador, então eu posso falar. Não há obra de infraestrutura que impediria uma desgraça daquela que aconteceu. Uma desgraça que inclusive atingiu a minha família, cuja casa do meu sogro foi atingido, como vocês viram em imagens, e de vários conhecidos, vizinhos que até morreram, que até perderam suas vidas. Não há obra que dá jeito naquilo.
Não há. E seria demérito falar que dá. Por outro lado, outros municípios também foram atingidos. Tive o desprazer, mas a necessidade de rodar por Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim, caro deputado Danilo Baense. Rodei pelo interior, Morro do Sal, rodei por Pacotuba, Jaciguá, localidades que foram devastadas também. Graças a Deus não tivemos mortos. E aí sim, nesses lugares, nos deparamos com problemas estruturais, que eu também não vou atribuir à administração pública, apenas. São problemas que muitas vezes as pessoas moram em locais de risco. Morro do Sal, por exemplo, é uma comunidade que se situa na beira de um rio, caro Lucas Escaramuça, que não tem condições ali, mas as pessoas não têm condições financeiras de saírem também. Por isso que ao visitar Pacotuba, que também tem a mesma situação, caro deputado Adilson Espíndola, eu fiz uma reflexão e eu quero fazer essa reflexão agora com todos os deputados e com o governo do estado e com as prefeituras. Porque naqueles locais em que o problema é estrutural, temos que começar a pensar agora de maneira estrutural. Um ambicioso, porém necessário programa habitacional para localidades ribeirinhas. Um programa de financiamento habitacional, sim, para retirar localidades. Caro deputado Alain Ferreira, que conhece bem Pacotuba, que conhece bem Morro do Sal e Vargem Alta e sabe do que eu estou falando, precisamos retirar essas comunidades, porque ali sim são tragédias evitáveis. A água que caiu em Vargem Alta, por exemplo, foi bem menos do que na tragédia do ano passado, e ainda assim tivemos tragédia. Em Pacotuba a mesma coisa, mas ano que vem vai se repetir, e no outro ano, porque ali trata-se de comunidades que estão no local errado, e dá para você transferir, desde que o Estado intervenha com um programa habitacional, estilo Minha Casa Minha Vida. Então vamos repensar, eu faço essa proposta ao governo do Estado, às prefeituras, aos municípios, e tenho certeza que essa Assembleia, da mesma forma que agora está aprovando, vai aprovar essas medidas mais do que necessárias, para reduzir a burocracia do programa da Defesa Civil, também aprovará créditos necessários para um programa habitacional. Ah, Calegari, mas é muito dinheiro, caro deputado Thiago Hoffmann. Quanto vai ser gasto agora para reconstruir? Quanto dinheiro vai ser gasto agora para reconstruir infraestrutura? Por que não pensarmos num aporte de capital de 100 milhões de reais que seja, de 150 milhões de reais que seja, para transferir essas comunidades de locais que não têm condições? Não se trata da situação de Mimoso. Mimoso é um caso à parte. A cidade inteira foi vítima praticamente de uma tragédia, de um cataclisma. É outra situação, igual foi a de Iconha no ano passado. Mas existem situações pontuais que ano a ano sim se repetem, e aí sim precisamos pensar grande, precisamos pensar alto, precisamos pensar de maneira estrutural. Muito obrigado e contem com o meu voto a favor dessa excelente iniciativa desburocratizante. Obrigado, deputado Wellington Calegari. Deputada Janete de Sá, que está inscrita, depois o deputado Dari Pagung. Boa tarde, colegas deputados e deputadas. Deputado Marcelo Santos, presidente dessa casa. Hoje bem cedo, deputado Tiago, eu, deputado Marcelo, deputado Danilo Baense, deputado Chambinho. Também vi o bispo também estava lá, junto conosco. Nós estivemos lá em Mimoso do Sul. Bispo Alves, eu consegui encontrá-lo no final, quando a gente já estava caindo em meio à lama, mas, por incrível que pareça, muitas vezes é preciso ir lá para entender, Chambinho, o que está acontecendo. Não tem como você não se desesperar diante da situação de calamidade pública que se encontra o povo de Mimoso do Sul. Amanhã, deputado Marcelo, eu estou me dirigindo para Bom Jesus do Norte e para Apiecá, para igualmente como fizemos hoje, uma varredura geral, um trabalho de estar, nos
nos confraternizando ali, a gente sendo solidário à população, porque o momento é disso, é de solidariedade. Uma tragédia se abateu sobre Mimoso. Mimoso ficou debaixo de água e não tem, deputado Bruno, que pudesse ser feito ali para poder evitar aquela tragédia que abateu pobres e ricos. Ela não perdoou ninguém. A cidade está completamente destruída. É muita lama nas ruas, porque agora que parou de chover e que a água baixou, ficou um resultado de lama por todo canto. As casas estão com camadas de lama. As ruas, elas estão repletas de entulho. Está difícil transitar na cidade, tamanho a quantidade de entulho, porque as pessoas tiraram o sofá, a geladeira, o fogão, o guarda-roupa, a cama, tudo está no lado de fora porque tudo foi destruído. O rio passou por dentro das casas. É uma situação assim que só indo lá para a gente ter a dimensão do que aquela população está passando. A cidade está precisando de ajuda, de muita ajuda. Hoje, junto com o Coronel Cerqueira, que é o comandante do Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, e nós estivemos lá nessa operação, foi feita uma reunião para poder atacar os principais problemas. E um dos maiores problemas que eles estão enfrentando é a falta de água. Eles estão tomando banho com água mineral, porque não tem água nas torneiras para tomar banho. Como é que vai limpar a cidade sem água? A energia elétrica foi restabelecida agora há pouco de manhã. Lá caiu o sinal de internet e você não consegue ter comunicação. Então a coisa é muito mais dramática do que a gente imagina. E o pior, além de uma população atônita, com tantos problemas, de terem perdido inclusive entes queridos, nós vimos, além dessa ajuda humanitária necessária, que também é importante, ajuda aos pets. Neste momento de enxurrada, de correnteza, o pet não tem como pedir socorro. Ele é mais frágil, ele não tem como se agarrar em árvores, deputado Tiago. Muitos pets morreram. A cidade está com uma dor muito forte, porque tem muito animal por debaixo da lama, que acabou sendo vítima da enxurrada e morreu. Teve uma senhora que foi encontrada morta, abraçada ao seu cachorrinho, que ela tentou certamente salvar. Teve uma outra que nos abordou da causa animal, que ela tem 7 animais, ela conseguiu salvar 3, e que botou em cima do guarda-roupa, e 4 foram na enxurrada. As pessoas desesperadas. Então o que nós temos que fazer hoje é nos unir. Foi muito bonito, no lado dessa tristeza, o que nós vimos da solidariedade do capixaba. Jovens, muitos jovens, os adventistas estavam lá também ajudando, a Igreja Católica, o padre Gracione fazendo um trabalho extraordinário, os pastores também envolvidos nesses resgates, nesse trabalho de limpeza da cidade, enfim, todos se juntando. Agora, o bonito dessa história, que é muito triste, que é de muita dor, foi ver a solidariedade de nossa juventude. Tiago, muitos jovens chegando dos mais diversos municípios, senhores, senhoras com enxada na mão, com carrinho de mão, para poder ajudar a retirar a lama das residências das pessoas. As pessoas, gente, não estão tendo onde dormir, porque não tem casa, as casas estão destruídas, não tem cama, não tem colchão, não tem nada. Eles precisam de tudo. E uma dos principais pedidos, dos principais pedidos foi botas. Nós encontramos com o senhor tentando limpar a lama de dentro da casa dele, e os pés estavam todos cortados, porque na hora da enxurrada, os copos quebraram, pratos quebraram, e ele acabou se cortando. Então precisa de botas. Quem puder ajudar na aquisição de botas, seja de qualquer número, é bom comprar de número maior, porque cabe em pé masculino e pé feminino, que mande bota, porque a lama é tanta que nem de tênis dá para você trafegar na cidade. Você tem que trafegar de bota, porque as camadas de lamas, elas são bem elevadas. Então, basicamente é isso, é mandar água, é mandar material de higiene pessoal, é mandar cesta básica,
mesmo que a vida agora vai tentando retomar e vai retomar devagar, mas a cesta básica é importante porque eles estão usando para nas cozinhas comunitárias fazerem o alimento para a população. Muitas vezes o marmitex que chega, ele vem de longe, ele acaba azedando no meio do caminho e a pessoa não tem outra alternativa, acaba comendo a comida azeda. E os pets precisam de nossa ajuda, porque eles estão com fome, estão desidratados, veio para o estado o GRADE, que é um grupo de resgate, ele é nacional, nós estamos com 3 médicos veterinários que vieram, estão no corpo de bombeiros, para poder dar uma assistência aos pets, cães e gatos, animais domésticos, que foram vítimas também da chuva. A cidade está repleta de animais que estão perdidos, Alain, que estão perdidos e com fome, porque eles vieram na enxurrada e eles não conseguem voltar mais para suas residências. Eles vieram de longas distâncias. Os que conseguiram sobreviver perambulam pela cidade em busca de alimento e de água, que é difícil de conseguir, porque a água potável ainda é em pouca quantidade. Nós precisamos de caminhões-pipas e nós precisamos, a cidade vai precisar muito, muito. Por isso esse projeto é importante, da ajuda de governo para ser reconstruída. Mimoso tem uma renda per capita muito baixa. Mimoso é um município cuja arrecadação não cobre os gastos que tem com investimentos e com uma obra que é uma obra de reconstrução da cidade. Vai precisar muito da ajuda do governo do estado, do governo federal. Quero clamar aqui aos nossos amigos que têm ligações maiores com o governo federal, ao governo do estado, para buscar recursos junto ao governo federal, porque é um trabalho de reconstrução de Mimoso do Sul, de Apiacá e de Bom Jesus do Norte, principalmente, fora as outras cidades que também tiveram muitas baixas, como Jerônimo Monteiro, como Vargem Alta e tantas outras que estão também numa situação muito precária. Mas acredito que esses 3 municípios que aqui falei, que é Mimoso, Bom Jesus do Norte e Apiacá, estão em condições piores. Amanhã eu estarei atuando no plenário virtual, porque me dirijo, deputado Bruno, logo cedo, por volta das 3 horas da manhã, para chegar bem cedo em Apiacá, passar por Ponte de Itabapuana, que está ilhada, não se consegue chegar em Ponte de Itabapuana, que é um distrito de Mimoso do Sul, sem ir pelo Rio de Janeiro, porque a ponte de Itabapuana, a ponte que fica sob o Rio Itabapuana, ela está vulnerável, ela está condenada, e o tráfego pela ponte não está conseguindo ser feito. Mas eu vou dar um jeito de chegar em Ponte de Itabapuana para poder ver aquela gente querida que precisa de apoio, que nesse momento precisa de um abraço afetuoso nosso, que precisa de solidariedade, precisa de menos fotos, mas a solidariedade nossa, a solidariedade humana lá naquele local, onde esse calor nosso que a gente leva numa visita dessa, ele é muito importante neste momento difícil, neste momento de dor, neste momento de perda. Obrigado, deputada Janete. Nós temos, senhor presidente, um acordo aqui com o plenário para que todos os deputados querem se manifestar. É importante que todos se manifestem, mas alguns deputados têm horário e nós precisamos fazer a votação, que mais importante. Todas as manifestações são importantes, mas o mais importante é a votação. Então nós vamos a um acordo de plenário, senhor presidente, para que nós possamos votar a matéria e depois, deputado Danilo Baiense, todos os deputados têm o direito de se manifestar na justificativa dos seus votos. Então eu quero aproveitar, na relatoria da Comissão de Justiça, para fazer uma emenda na Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça no capítulo 2. Capítulo 2... Deputado Capitão Assunção, normalmente à frente da expressão capítulo 2 vem uma frase explicando o que é o capítulo, e a matéria veio sem essa frase. Então a emenda, deputado Danilo Baiense, é apenas incluindo a frase. Capítulo 2 já está lá, inclua-se a frase, abre aspas, da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil, CEPDEC. Então, já está lá escrito capítulo 2, estamos incluindo apenas o título do capítulo, que é, de novo, da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, hífen CEPDEC. Então, esta é a emenda na Comissão de Justiça, senhor presidente,
e eu relato pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, e nas comissões de méritos, com exceção da Comissão de Infraestrutura, relato pela aprovação. Já discutimos, vou colher os votos, começando pela Comissão de Constituição e Justiça, como vota o presidente, deputado Mazinho dos Anjos, com o relator, deputado vice-presidente Deninho Silva, com o relator, deputada Janete de Sá, com o relator, deputada Raquel Lessa, com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator. Obrigado, deputado Capitão. Deputado Lucas Escaramuça, com o relator, deputado Lucas Polese, aprovado, com o relator, aprovado à unanimidade na Comissão de Justiça. Passo a colher os votos na Comissão de Saúde, presidente doutor Bruno Rezende, com o relator, deputado Pablo Muribeca. Comissão de Saúde, com o relator, deputado doutor Hudson Leal, com o relator, deputado Zé Preto, com o relator, deputado Wellington Calegari, com o relator, aprovado à unanimidade também na Comissão de Saúde. Passo a colher os votos na Comissão de Finanças. Eu acompanho meu relatório, deputado vice-presidente João Coser. Deputado João Coser, com o relator, deputado engenheiro José Esmeraldo, com o relator, deputado delegado Danilo Baense. Com o relator, presidente. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Com o relator, deputado Mazinho dos Anjos. Com o relator, deputado Wellington Calegari, na Finanças. Com o relator, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator, aprovado à unanimidade, senhor presidente, nas comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Devolvo a matéria à mesa diretora. Convoco nesse momento a Comissão de Mérito, Comissão de Infraestrutura, deputado Alexandre Chambinho. Presidente, passo a relatar o referido projeto esse importante. Hoje nós estivemos lá na cidade de Mimoso do Sul, vimos esse desastre de perto e a necessidade da gente aprovar essas novas regras do Fundo da Defesa Civil. Mas eu quero aqui, presidente, destacar a importância dessa aprovação desse projeto, deputado Deninho, porque nós temos relatos dos prefeitos falando que demora de 1 a 2 anos para que esse recurso chegue lá na ponta para realmente acontecer as obras nos municípios. Ou seja, nós tivemos aqui o relato do deputado Bruno, que falou muito bem das chuvas do ano passado, que as obras não chegaram nem a acontecer com o recurso do fundo, mas nós estamos agora dando celeridade para que esse recurso chegue lá na ponta, no município, e as obras realmente aconteçam. E eu quero aqui parabenizar os 30 deputados, presidente, e especialmente Vossa Excelência, porque no sábado, na madrugada de sexta para sábado, Vossa Excelência me ligou e ali o senhor já disponibilizava 17 milhões de recursos da Casa, da Assembleia Legislativa, para o Fundo da Defesa Civil, para que a gente possa atender as necessidades desses municípios atingidos pelas fortes chuvas no sul do estado. Então, eu quero destacar a atuação dos 30 deputados. Como o deputado Bruno falou aqui e relatou, Mimoso, Apiacá, Bom Jesus, Jerônimo Monteiro, Alegre, não tem que ser município de um deputado só. Tem que ser município dos 30 deputados. E aqui nós não temos discussão de direita, de esquerda, de centro. Nós estamos aqui lutando e brigando pelo povo capixaba e a nossa bandeira é o Estado do Espírito Santo. E eu relato pela aprovação na Comissão de Infraestrutura esse projeto que é importantíssimo para o Estado do Espírito Santo e principalmente para os municípios capixabas. Eu quero destacar apenas um artigo desse projeto de lei, artigo 21. As transferências do Estado aos municípios do FUNPEDEC-ES para os fundos municipais serão automáticas, independentemente da celebração de convênios, ajustes ou instrumentos congêneros, observados as regras do regulamento. Ou seja, a transferência de recurso agora para os municípios que sofrem com desastres naturais será
automático para que a gente possa atender a necessidade do povo capixaba. Então eu relato pela aprovação e colho o voto do deputado João Cosa, que é membro junto com a gente na Comissão de Infraestrutura. Senhor presidente, senhor relator, eu voto com Vossa Excelência, cumprimentando o presidente Marcelo Santos, governador Renato Casagrande, todos os deputados, em nome do Bruno Rezende, que sofreu na pele, a sua família, muita gente da cidade, e o presidente, em nome de todos os deputados e deputadas, são solidários ao sofrimento daquela população e trabalhando para que a gente possa, junto, reduzir o sofrimento na parte material. Mas, de qualquer forma, fica a nossa solidariedade humana a todas as famílias e quem perdeu parentes também. Você vota pela aprovação, deputado João? Sim, pela aprovação. Pela aprovação. Acolho também a emenda proposta pelo deputado Tiago Hoffmann, aprovando na Comissão de Infraestrutura, e devolvo a palavra para o nosso presidente. Aprovado, então, nas comissões reunidas e na Comissão de Mérito de Infraestrutura, o parecer pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, com emendas, coloco nesse momento para ser discutido em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação, por se tratar de PLC, lei complementar, carece de quórum qualificado e a votação é nominal. Estou autorizando a abertura do painel para registro dos votos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tiago Hoffmann. Na condição de vice-líder do governo, obviamente autorizado pelo nosso líder Dari Pagung, pedir voto sim, não só à base do governo, no caso dessa votação, a todos os deputados estaduais. Obrigado, senhor presidente. Ok, ouço agora o líder do bloco, o deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós também orientamos voto sim, em razão da extrema necessidade e urgência do projeto. Obrigado. Ok, líder do bloco, deputado Coronel Wellington, encaminha também pelo voto sim. Dessa forma, os blocos, a liderança do governo, acredito que o PSOL, encaminhamento, uma vez que todos os blocos estão encaminhando, o PSOL como encaminha? Obrigada, presidente. O pessoal encaminha favorável, voto sim, sem dúvida, fundamental esse projeto e nosso voto já está no painel. Ok. Então, encaminhamento de todos os partidos e blocos. Gandini, o partido está no bloco ou Vossa Excelência está fora do bloco? Fora. Deputado Fabrício Gandini, para encaminhar. Me juntar a todos os deputados, nossos colegas, os blocos, encaminhar pelo voto sim e com certeza continuaremos votando matérias importantes aí para resolver as questões que estão acontecendo nesse momento. Ok, encaminhamento de todos os partidos. Então, nesse momento, deputado Pablo Muribeca, deputado Alcântara Filho. Você vai comigo, partido. Então, finalizado o processo de votação, vou proclamar o resultado. 29 presentes, 1 ausente por conta de licença médica, deputada Irine Lopes. 28 votos, 1 abstenção, 0 não, 27 votos sim. Em face do resultado, fica aprovada a referida matéria. A Secretaria para a extração dos autógrafos, antes, porém, volta à Comissão de Constituição e Justiça para a redação final do deputado Mazinho dos Anjos. Nós temos mais uma matéria para votar ainda. Boa tarde, presidente. Receba a matéria, discussão única de regime de urgência, projeto de lei complementar 0924, oriundo de mensagem governamental 10324, que reorganiza o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e dá outras providências. Estou avocando a matéria para a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça da redação final e dou parecer pela aprovação da redação final, conforme emenda apresentada pelo deputado Tiago Hoffmann e aprovada pelos deputados. Coloca a matéria em discussão. Não tendo que querer discutir a matéria, coloca em votação o deputado Deninho. Deputado Deninho Silva. Com o relator, deputada Janete. Com o relator, deputada Raquel. Com o relator, deputado Lucas Escaramuça. Com o relator, deputado Capitão Assunção. Com o relator, deputado Lucas Polese. Com o relator, 7 votos sim, eu não, aprovado
Redação final, presidente. Devolvo a matéria. Aprovada a redação final, coloco o parecer da mesma no plenário para ser discutido. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para a extração dos autógrafos. Último projeto. Quero agradecer os colegas deputados pela dedicação, pelo empenho. Naturalmente, cada colega quer registrar aqui o seu apoio nesse momento tão difícil que essas cidades passam, mas também a compreensão que estão tendo de dar velocidade nessa votação, que carece de uma velocidade de fato para que ela tenha o efeito a partir da publicação do diário e os prefeitos tenham a condição de ter acesso a esse fundo. Segundo item da pauta, discussão única em regime de urgência, projeto de lei 159, de autoria deste parlamentar e de todos os demais parlamentares, que cria no âmbito do Estado o programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais. Convoco nesse momento a Comissão de Justiça, Saúde e Finanças e designo ele, o nosso Superman do Espírito Santo, Mazinho dos Anjos, para presidir e relatar. Obrigado, presidente. Discussão única em regime de urgência. Você viu que saiu do Noroeste e alcançou todas as 78 cidades. Estou expandindo. Projeto de lei 159/24, deputado Marcelo Santos e demais parlamentares desse poder, que cria no âmbito do Estado do Espírito Santo programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais, da forma que especifica. Eu estou avocando a matéria para parecer, presidente, e estou encaminhando pela aprovação da matéria, com parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, nas comissões reunidas de Justiça, Saúde e Finanças. Coloca a matéria em discussão. Deputada Janete. Eu quero discutir, porque acho essa matéria, deputado Marcelo, muito providencial. E hoje nós vimos o quanto que ela é necessária. As pessoas precisam de apoio. Tem pessoas que perderam vidas dessas famílias. E elas estão atônitas, meio que perdidas, deputado Sérgio, por conta de terem perdido tudo. Então, é necessário, sim, esse projeto de lei, ele vem de encontro a uma necessidade das pessoas em momentos de grande dificuldade, momentos inesperados, porque quando você se prepara para perder um ente querido, porque ele estava doente, porque já havia a idade levaria essa pessoa à morte com mais brevidade, por conta até de ter toda uma história de vida, é diferente. Agora, quando você é surpreendido numa catástrofe, tem que haver todo um tratamento psicológico, psicossocial, para que essa pessoa volte à sua vida normal. Mimoso, Apiacá, Bom Jesus do Norte, as vítimas dos municípios que foram atingidos pela enchente vão precisar muito dessa lei. E por isso eu compreendo a sensibilidade do deputado Marcelo, que junto com outros colegas idealizaram esse projeto de grande valor. E quero aproveitar o momento para agradecer ao governador, que também, percebendo o espírito que norteia um prefeito que precisa reconstruir a sua cidade, e ele não tem de onde buscar o recurso, a burocracia da busca do recurso no serviço público, ela é muito grande. E com o projeto anterior que nós votamos, o governador Renato Casagrande dá uma demonstração da necessidade do empenho e está fazendo com que esse recurso chegue com a maior brevidade possível às prefeituras e as cidades possam ser reconstruídas. Obrigada, deputado Mazinho, e vamos votar essas matérias porque são de grande valor para a população atingida de nosso Estado. Obrigado, deputada Janete. Último inscrito, deputado Sérgio Meneghelli. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, eu não gostaria, nem vou falar a respeito da tragédia hoje, porque eu acho que a alma do Bruno Rezende retratou hoje o pensamento de muitos aqui, através do que ele disse aqui. Mas eu não poderia também de reconhecer a nobreza do nosso presidente, da importância desse projeto, quando poderia ser um projeto individual, nessa hora de catástrofe, de solidariedade. Ele mostrou também a solidariedade dele aos colegas dessa casa, que nós estamos unidos
nessa tragédia. Então, presidente, sem puxar saquismo, sem bajular, eu quero dizer que realmente essa atitude do senhor é nobre num horário, num momento em que todos nós devemos mostrar a nobreza que existe dentro de nós em relação ao próximo. Isso aí, além de ser importante, porque a gente sabe o trauma que fica nas pessoas, e o senhor dá esse exemplo aí de solidariedade também para com os colegas. Eu me senti muito honrado em ter o privilégio de assinar esse projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Coloco agora a matéria em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Como voto, deputado Deninho. Com relator, deputado Capitão Assunção. Com relator, deputada Raquel. Com relator, deputada Janete. Com relator, deputado Lucas Polese. Com relator, deputado Lucas Caramussa. Deputado Lucas Caramussa, está presente? Com relator, deputado 7 votos sim, 1 voto não, aprovado na Comissão de Justiça. Passo a escolher os votos da Comissão de Finanças. Deputado Thiago Hoffmann. Com relator, deputado João Coser. Com relator, deputado José Esmeraldo. Com relator, deputado Danilo Baense. Com relator. Deputado Coronel Wellington. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Adilson. Com relator, deputado Adilson. Deputado Calegari. Com relator, deputado Calegari. Deputado Alexandre Chambinho. Com relator, 9 votos sim, não aprovado na Comissão de Finanças. Passo agora, por último, Comissão de Saúde, deputado Bruno Rezende. Deputado Bruno Rezende, presidente, como vota? Com relator, deputado Bruno Rezende. Deputado Pablo Muribeca. Na ausência de Pablo Muribeca, deputado Thiago Hoffmann. Deputado Thiago Hoffmann, com relator. Deputado Hudson Leal. Com relator, deputado Hudson. Deputado Zé Preto. Deputado Zé Preto. Com relator, deputado Zé Preto. Deputado Calegari, novamente. Com relator, 5 votos sim ou não. Aprovado na Comissão de Saúde. Devolvo a matéria ao presidente. Aprovado nas comissões reunidas. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos, presidente e relator das comissões reunidas. Aprovado por unanimidade o parecer. Coloco nesse momento em discussão no plenário. Ouço a deputada Camila Valadão. Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar, presidente, pela proposição e pela iniciativa nesse projeto. Nós vimos aqui, inclusive, pelo relato dos deputados que lá estiveram, o tamanho da dor e do sofrimento desse momento e a necessidade da gente ter profissionais capacitados para a gente dar o devido atendimento do ponto de vista psicológico. As casas serão reconstruídas e a Assembleia estará em conjunto com o governo, com as instituições nesse esforço, os equipamentos públicos, a cidade será reconstruída, mas nós sabemos que tragédias como essa significam traumas do ponto de vista psicológico. Esses eventos extremos promovem traumas que significam um processo de adoecimento mental. Então, eu quero parabenizar pelo tema, porque por vezes a gente se preocupa com as pautas econômicas, mas a questão da saúde mental muitas vezes não é entendida como uma prioridade diante dessas catástrofes, desses eventos extremos. Então, eu parabenizo pelo programa e digo que nós vamos votar de forma favorável. Para além disso, eu queria também destacar, e a gente está todo o tempo ouvindo, inclusive, eu ainda não estive lá na região, pretendo ir para, assim como os demais colegas, constatar, embora nesse momento eu acho que é importante ter esse cuidado em como vai, porque é um momento de reconstrução, é um momento de dor, então ainda pretendo ir, e é óbvio que cada vez que a gente vai ao espaço, escuta as pessoas, vamos também buscando informações a partir das experiências de outros estados, vão surgindo proposições para a gente poder mitigar os efeitos e criar as condições econômicas, sociais e de saúde para essas pessoas. Hoje nós protocolamos algumas indicações para ajudar, para contribuir nesse esforço do Estado do Espírito Santo, para pensar medidas para reduzir esses efeitos. E entre as nossas indicações, a gente viu que o governo vem anunciando um conjunto de medidas que está em Brasília para poder trazer recursos nesse esforço de reconstrução, né, das habitações e da cidade, mas eu quero destacar uma medida que pode ser uma medida simples para o Estado e com impactos para as pessoas. Essa medida já foi adotada, por exemplo, em outros estados, em ocasiões similares, que é o adiamento para o segundo semestre do ano de 2024 do vencimento das parcelas do IPVA
e ICMS da cidade. Então, essa é uma medida que o Estado consegue fazer, uma medida simples para o Estado e que para essas famílias que estão nesse momento de dor e recomposição é importante. Então, fica a sugestão para que a gente promova o adiamento das parcelas do IPVA e também do ICMS, levando em consideração que esses 6 meses aí iniciais do ano, daqui até o meio do ano, serão meses para a reconstrução. Terminada então a discussão, coloco a matéria em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Não havendo nenhuma manifestação contrária, aprovado por unanimidade a Secretaria para a extração dos autógrafos. Eu quero, antes de finalizar a sessão, quero agradecer a cada deputado, a cada mulher e homem que compõe esse parlamento, por esse princípio de solidariedade, direta ou indireta. Todos os deputados, Bruno, estão aqui, irmanados, ajudando essas cidades no momento que elas mais precisam. Seja numa iniciativa de uma proposta, seja numa reunião proposital, seja numa visita que demonstra ali a representação de um bocado, de uma fatia enorme da sociedade, seja numa doação pessoal ou no incentivo de uma doação coletiva. Cada parlamentar aqui tem o meu respeito, a minha admiração por esse momento que nós precisamos de todo mundo junto, e todo mundo junto conseguiu devolver aqui uma resposta rápida a essas prefeituras, naturalmente que essa população será alcançada. Quero agradecer também a solidariedade dos prefeitos, não só da região, de outras regiões. Euclério Sampaio mandou carro para Piacá, Bruno, lá de Pedro Canário, mandou carro para a região sul, e outros prefeitos mandaram, ajudando, entendendo a necessidade e o sentimento de impotência que nós, enquanto cidadãos, e temos mandato eletivo, sentimos naquele primeiro momento, porque não se tinha muito o que fazer, a não ser esperar baixar as águas e, a partir daí, tentar iniciar um processo Calegari de reconstrução. Então, primeiramente, agradecer aos colegas deputados. Essa iniciativa de votar essa matéria, de desburocratizar o fundo, que há muito tempo é alvo de críticas dos prefeitos, que não conseguiam lançar mão e executar de fato na velocidade que precisavam. Hoje essa casa resolve um problema enorme e que, a partir de agora, esperamos que não tenhamos outra catástrofe como essa, mas se por um acaso vier, já temos aí o fundo desburocratizado com uma ação mais veloz do Estado para atender as pessoas que mais precisam. Essa outra lei que nós aprovamos, que visa garantir o atendimento psicológico para as famílias, que ao longo dos anos perseguiram seu sonho e alcançaram, por exemplo, de ter uma casa própria, e depois de imobiliar. E aí a chuva, como num toque de mágicas, na madrugada, levou tudo. Além de tudo que eles perseguiram construindo, alguns foram vítimas e perdemos aí entes queridos. Então esse projeto visa dar atendimento a essas pessoas que perderam familiares, que perderam tudo, eles não têm documento, não têm identidade. Vai precisar de uma força-tarefa, e o Danilo Baense está aqui para ajudar com a expertise dele a ter ali o protocolo necessário para que eles possam ter o seu documento de identificação, que é a identidade. E por fim, senhoras e senhores, nós vamos criar uma força-tarefa, e essa força-tarefa ao lado da Comissão de Defesa do Consumidor, liderada pelo deputado Vandim, com o Ministério Público. Vou falar com a doutora Luciana, nossa procuradora-geral, vou falar com a Delegacia de Defesa do Consumidor, já conversamos com o delegado, vamos falar com o PROCON, para que nós possamos fazer uma força-tarefa e enfrentar o que normalmente acontece nesse período. Uma garrafa de água que custa, no mercado normal, em tempos normais, R$3 a R$5, passar a custar R$20. Uma bomba para limpar a casa, que custa R$200, passar a custar 800 a 1.200, e o que eu assisti um cidadão reclamando isso lá em Apiacá. Para que também não sejamos covardes com o comerciante, porque o fornecedor talvez seja o grande vilão da história, a força-tarefa vai estar lá para ouvir o cidadão, vai estar lá para ouvir o comerciante e também vai estar lá para ouvir o fornecedor, para que nós não tenhamos esse tipo de abuso.
O deputado Mazin protocolou nessa casa um projeto que visa justamente isso. Está indo ao encontro dessa medida. E nós vamos deliberar para somar esforços de uma medida que é uma legislação, de uma força-tarefa, mas com o apoio de todas as senhoras e os senhores deputados. Eu quero agradecer aqui a parceria de vocês. Ouço nesse momento o deputado Lucas Polezi. Presidente, só nessa esteira do que o senhor está falando, do suporte aos atingidos, acho que tem um tema que é muito importante essa casa debater em cima. Eu mesmo protocolei um projeto, pedi até urgência agora hoje. Eu sei que a gente não tem competência para deliberar a respeito desse tema de arrecadação, mas é uma coisa que os cidadãos dessas cidades impactadas estão entrando em contato comigo diário para reclamar, que tiveram suas casas destruídas, todos os seus bens destruídos, carro deu PT e que agora já vão começar a pagar IPVA. Então, assim, eu acho que é fundamental essa casa pelo menos levantar o debate a respeito dessa cobrança do IPVA dessas pessoas das cidades aí que entraram nos decretos de calamidade, no decreto de calamidade pública, porque eu observei o impacto orçamentário disso. Abrir mão do IPVA dessas pessoas vai impactar em 40 milhões só o nosso estado. A gente sabe que é um dinheiro que pode fazer muita diferença, mas sem dúvida com uma coordenação aí do governo, inclusive que é parceiro do governo federal, fazer algum tipo de coordenação para poder abrir mão desse imposto dessas pessoas esse ano, presidente, porque essas pessoas elas vão ter que reconstruir a vida, elas tiveram uma vida devastada, perderam o carro, muitos usavam o carro para trabalhar, não vão conseguir e agora já vão ter que pagar o imposto do IPVA, que elas não têm nem de onde tirar dinheiro, presidente. Eu acho que esse debate é muito importante para ajudar na vida dessas pessoas. Obrigado, deputado Lucas Polezi. Toda sugestão e iniciativa é importante e, naturalmente, por ser o Estado que teria a competência, acredito eu, nesse primeiro momento, não posso afirmar, mas nós podemos dialogar com o Estado para que a medida saia na origem do governo e nós possamos fazer aqui uma avaliação. Obrigado pela sugestão. Porque renúncia de receita, né? Está na programação. Então, naturalmente, nós teríamos que a origem da matéria é por parte do Executivo. Então, deputado Thiago Hoffmann. Senhor presidente, só para rapidamente, mais uma vez, corroborar o que já foi falado aqui. Falei na relatoria do projeto que nós votamos hoje da desburocratização do Fundo da Defesa Civil, sobre o papel dessa casa. Muitas vezes, deputado Lucas Escaramuça, o Poder Legislativo, presidente Marcelo Santos, é tratado como a genie dos poderes, desrespeitado, muitas vezes é falado sobre o poder legislativo de forma desrespeitosa, deputado delegado Danilo Baense. E hoje essa casa dá mais uma vez uma prova da sua importância, do seu papel e da forma como nós aqui, todos os deputados, independente da bandeira partidária, independente das posições ideológicas, quando o Estado do Espírito Santo precisa desta casa, esta casa está unida para dar uma resposta rápida, como nós fizemos hoje. Vossa Excelência está de parabéns pela liderança, suspendeu a sessão até que o projeto chegasse aqui. Todos os deputados ficaram aqui, aguardaram para poder votar essa matéria. Então, o Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, a Assembleia Legislativa, é um orgulho para o Estado do Espírito Santo. Parabéns a todos os deputados e as deputadas. Deputado Thiago Hoffmann, mais uma vez, obrigado às senhoras e senhores deputados. Nada mais bem tratar, vou encerrar para a sessão. Antes, porém, um alerta. Poderemos ter outra medida encaminhada pelo governo, nesse caso específico do cartão reconstrução, uma nova roupagem ao projeto, e nós teremos aí a condição de também fazer uma entrega importante às pessoas que precisam desse benefício. A sessão é amanhã, às 9 horas. A plataforma é virtual híbrida, né? Física e virtual, e nós estaremos aqui. Eu conto com a parceria de sempre de vocês, pois estamos em plantão 24 horas para responder a toda a demanda que for solicitada, principalmente nesse momento de crise. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Você acompanhou os trabalhos aqui no plenário de Seu Cardoso na tarde desta terça-feira. Os parlamentares realizaram uma sessão extraordinária e aprovaram 2 matérias que visam a reconstrução dos municípios do sul do estado que foram atingidos pelas chuvas neste fim de semana. A primeira proposta, um projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, facilita o acesso aos recursos do Fundo Estadual da Defesa Civil. O projeto visa desburocratizar esse acesso pelas administrações municipais
municipais para que esse recurso chegue de forma mais rápida nas cidades e possa ser utilizado para reconstruir os municípios que foram devastados pelas chuvas no sul do estado, em especial o município de Mimoso do Sul e o município de Apiacá. Os parlamentares aprovaram ainda uma proposta que foi apresentada por todos os deputados, assinada por todos os 30 parlamentares da atual legislatura, e é um projeto que cria um programa de apoio psicológico às vítimas de catástrofes naturais no estado do Espírito Santo, uma força aí para as pessoas que muitas vezes perderam tudo nessas enchentes, nesse acumulado de chuva, perderam inclusive entes queridos, uma situação que causa muito estresse, que causa problemas psicológicos, e o objetivo é cuidar do psicológico dessas vítimas. Mais informações sobre os trabalhos aqui no plenário de Seu Cardoso, sobre tudo que a Assembleia Legislativa vem realizando para ajudar a reconstruir o sul do estado do Espírito Santo, você consegue no nosso site, acompanhando nossas redes sociais, no @AssembleiaES, e também logo mais às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.